Setembro é Setembro Amarelo, uma campanha do Centro de Valorização à Vida busca trazer o diálogo sobre o suicídio para a sociedade. Desde 2015, o mês busca a conscientização e a prevenção do suicídio, Caleb. Exatamente, para falar sobre esse assunto que é tão importante e que por muitos anos a mídia não abordou, nós conversamos com a médica psiquiatra infanto-juvenil, Cíntia Liberty. Muito bom dia, doutora Cíntia. Bom dia, Caleb. Bom dia, Adilson. Bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem e obrigada por abrirem essa oportunidade de a gente falar de algo tão importante, quebrando tabus. Obrigada. Exatamente, um assunto muito importante. Nós temos o CVV, Centro de Valorização à Vida, que presta um serviço sensacional, mas não consegue chegar a todas as pessoas porque voluntariamente a pessoa entra em contato. E para aqueles que não têm esse acesso, que não têm essa iniciativa de entrar em contato com alguém que pode lhe ajudar, o que fazer, doutora Cíntia? Caleb, é muito importante que as famílias, os amigos, a rede social dos indivíduos mantenha esse alerta, porque a pessoa que pensa em suicídio, que planeja um suicídio, ela não faz isso de repente, de surpresa, repentinamente. Ela vai dar sinais, ela vai demonstrar. Geralmente eles buscam conversar com alguém. E essa busca nem sempre eles têm um retorno, né? Há um mito que é melhor não falar sobre isso. Se a pessoa te procura e fala, cara, olha, eu não estou bem, estou pensando em tirar minha vida. Geralmente o que eles ouvem é dizer, não vamos falar disso não, vamos ali, vamos sair, vamos passear, deixa isso para lá, bola para frente, desconversa. E, na verdade, falar sobre isso dá um lugar para o indivíduo se abrir, para ele ser acolhido, é de fato a ferramenta que faz a proteção contra o ato em si. A gente vê entre famílias e amigos de pessoas que cometem o suicídio, muitas vezes a fala de culpa, de pesar, porque não ouviram, porque foi ignorado. E isso é muito ruim. A gente precisa mudar isso. O suicídio ele envolve sofrimento, ele não é de covardes. O suicídio não é um ato de covardia, é um ato de desespero, de desesperança. Quem comete suicídio não comete por egoísmo, por não pensar em quem está aqui. Comete por não encontrar outras possibilidades. E se essa pessoa procura para pensar em possibilidades, a gente precisa se abrir, a gente precisa estender a mão. E uma vez que essa pessoa procurou alguém da família, um amigo, e fez essa primeira fala, essa pessoa que foi buscada, ela precisa também trazer esse indivíduo para um atendimento, né? Para um atendimento especializado. E aí, na rede a gente tem os CAPs, né? Tem o CVV, mas a rede pública tem os CAPs. E atende a demanda, a necessidade? Tem o número de profissionais, médicos, psiquiatras, o bastante para atender a necessidade da população, doutora Cíntia? Caleb, eles trabalham no limite, né? Os profissionais dos CAPs. O que eles têm é uma capacidade de tentar priorizar alguns atendimentos. Por exemplo, relatos de tentativa de suicídio, de ideação suicida, tendem a ser priorizados para uma escuta, para um acolhimento, porque não há muito para se esperar, né? Então, eles tentam. De fato, a gente tem uma carência de profissionais de saúde em toda a rede. Os CAPs também sofrem com isso. O número de psicólogos é muito pequeno, de médicos é muito pequeno, e os profissionais que estão lá tentam fazer aquilo que é possível. E os pacientes que buscam com ideação, com planejamento suicida, eles têm essa prioridade do acolhimento, né? E procurar psicólogos, procurar um médico especialista, um psiquiatra, que também tem que se quebrar esse tabu. O suicídio ele também precisa ser entendido como uma consequência, geralmente, de um transtorno que vem se evoluindo silenciosamente ou não. Que atinge, inclusive, idades diferentes, né? A gente já viu casos tanto de pessoas de mais idade como jovens também, né? Sim. A gente vê suicídios entre crianças, entre adolescentes, entre jovens adultos, entre idosos. Os adolescentes e os idosos, eles têm uma maior taxa de conclusão. Os idosos, por conta de uma desesperança maior em relação à vida, de terem visto muitas pessoas que amam partindo. Os adolescentes, em decorrência da sua impulsividade, o seu mau planejamento, muitas vezes morrem não querendo morrer, querendo chamar atenção com algo.
e acabam culminando em morte. Suicídio é um fenômeno transcultural. Uma das populações no Brasil que mais tem suicídio é a população indígena. Então, a gente vê que não é só um fenômeno cultural. A gente sabe que tem aumentado a incidência, isso nos preocupa, mas é algo que acontece no mundo todo, né? Independente da classe econômica, isso é outra coisa que precisa ser dita. E até religião, né, doutora? Independente da religião, isso é muito importante, Caleb, porque as pessoas têm uma crença, uma ideia de que é algo de fraqueza, de pouca fé, de não acreditar, de não confiar. E não é verdade. Muitas vezes, a fé desse indivíduo é o ponto que faz com que ele adie esse processo e às vezes pode ser um fator de culpa, que adia a procura de ajuda. Na verdade, as pessoas estão em sofrimento. As pessoas que têm fé sofrem. As pessoas que têm fé ficam tristes, porque a vida ela não traz privilégios e deméritos para isso, existenciais, não. E depende da classe social, depende de fé, não se trata de mérito, não se trata de virtude, não se trata de caráter. Se trata de um problema de saúde, que precisa ser encarado como problema de saúde e receber a devida intervenção. Né? O Ministério da Saúde tem estudos mostrando quanto a incidência de suicídio no Brasil vem crescendo, e nós, profissionais, os psiquiatras, a gente ainda acha que essa incidência está abaixo do que realmente se apresenta, porque o suicídio ele é subnotificado. Existe a vergonha, existe a família que pede para o médico para não notificar como suicídio, para notificar como uma consequência, uma falência múltipla de órgãos, um trauma. E a gente não tem os números verdadeiros, né? A população que mais acaba tentando o suicídio é uma população que está começando a sua vida. Se pensar ali, um jovem de 18, 17 anos, ele está começando a sua vida. Então, tem um prejuízo até econômico, a gente precisa olhar para isso. E imensurável o prejuízo existencial da família que tem uma situação dessas. Doutora Cis, tem uma pergunta para a gente chegar ao final, porque o nosso tempo agora, com meia hora de horário eleitoral, diminui meia hora o nosso programa, né? Então, a gente perde um espaço importantíssimo e valoroso. Mas tem uma pergunta de um ouvinte que tem um irmão ex-militar, está com depressão, ele faz acompanhamento e a pergunta é como que a família pode ajudar? A família pode ajudar acolhendo, entendendo que não é uma questão de força de tentativa. Às vezes a família diz assim, não, você precisa lutar contra isso, você precisa se esforçar, e se o indivíduo está muito grave, ele não consegue. Então a família precisa ser um espaço de acolhimento, de ouvir, de tentar fazer eu não quero sair, vamos ali comigo, não, eu não quero, tudo bem, não faz disso um problema. Não acusando, não jogando isso de volta numa discussão. A família precisa apoiar também, não permitindo que esse paciente deixe o seu tratamento. Não, eu não quero ir hoje na consulta com o psicólogo, hoje eu não vou tomar a minha medicação. Não. A gente precisa que a família monitore. Mesmo quando nós temos adultos, a gente tem que ter a família do nosso lado, porque a família é o nosso monitor dentro de casa. A família ouve, a família percebe, a família sabe daquele indivíduo, de perceber os pequenos sinais, né? Precisa acolher esses indivíduos, a gente precisa acolher, entender que tem sofrimento e não julgar, não impor demandas, não impor punições, né? Não sair falando publicamente sobre aquele parente, porque isso também traz uma vergonha para ele, tá na festa da família e estão falando sobre isso. É totalmente constrangedor para quem está passando, né? Então, a gente também precisa entender a importância de preservar, mas preservar não é esconder. Então, se a família sabe que tem um indivíduo, pelo que eu entendi, essa pessoa está em tratamento, eu espero que esteja. Mas se não estiver, procure tratamento, procure um profissional. Não fique em casa esperando que o tempo resolva. O tempo, ele não é um bom aliado do sofrimento grave, né? A gente tende a não conseguir se livrar dele. São as atitudes, né? São as atitudes. Procure atendimento, procure ajuda. 188 é o trabalho do CVV. Procure o CAPS, que é o trabalho municipal também da sua cidade,
para alguém conversar com você e iniciar um tratamento. Doutora Cíntia Liberty, psiquiatra, muito obrigado por sua presença novamente aqui. Obrigada, Adilson. Obrigada, Caleb. E agradeço a oportunidade que vocês têm uma audiência enorme, e as pessoas poderem ouvir sobre temas assim e abrirem os seus corações com um olhar de acolhimento, de cuidado, né? Pensar esse mês como um mês de prevenção de eventos que são totalmente trágicos e que são terríveis e que a gente pode evitar, a gente pode prevenir, a gente pode diminuir esses números, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade que vocês abrem aqui no programa. Nós que agradecemos sua presença e também, né, tanto conhecimento recebido, e acredito que a partir disso muitas pessoas vão em busca de ajuda. Bom dia, doutora, mais uma vez. Bom dia. Você está no